Olá, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao meu canal, ao seu canal, ao nosso canal, Severino Breda, Direito e Teologia. Hoje, domingão, Dia dos Pais, quero desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais, que Deus abençoe a nossa família, que Deus abençoe os pais, que a cada dia nós possamos ser bons pais e ser exemplo para os nossos filhos. Um feliz Dia dos Pais a todos os pais. E hoje eu quero falar de um tema polêmico, um tema apologético. O que significa apologética? A apologética é a defesa da fé cristã. E surge aí no meio social, na internet, nas mídias sociais, uma classificação pejorativa com relação à Igreja Adventista do Sétimo Dia, de que ela é uma seita. Então, o que eu quero falar hoje é sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela realmente pode ser considerada uma seita? Então, o que eu quero falar é sobre isso. Nós sabemos que existem vários pesquisadores, destacados eruditos evangélicos, tais como o presbiteriano Donald Barnhouse, o batista Walter Martin e o anglicano Geoffrey Paxton. Eles fizeram algumas publicações afirmando que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ela pode ser reconhecida como uma denominação genuinamente cristã. Mas infelizmente e felizmente, nós podemos dizer assim, porque quanto mais falam da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais ela cresce. Mais ela tem se tornado uma denominação genuinamente cristã, sólida, tem crescido vertiginosamente, tanto no Brasil quanto a nível mundial. Então, como diz aquele ditado, fale mal ou fale bem, mas fale de mim. E quanto mais falarem de mim, mais eu estarei crescendo. Então, seguindo esse ditado popular, quanto mais pretensos pregadores, pretensos profetas falem mal da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela continua crescendo. Continua crescendo em termos de quantidade de membros, em termos de qualidade, no seu trabalho social, na sua assistência social, através de escolas, através de seminários, através de universidades, através da sua editora, Casa Publicadora Brasileira, através da Superbom, a sua fábrica de alimentos naturais. Então, em todos os aspectos, na área de saúde, a igreja tem vários internatos de saúde, várias clínicas de saúde, e ela tem crescido vertiginosamente, tanto no Brasil quanto na América do Sul e a nível mundial. Então, muitos eruditos evangélicos têm reconhecido a Igreja Adventista como uma denominação genuinamente cristã. Ela pode ser mencionada, por exemplo, pelo presbiteriano Donald Barnhouse, o batista Walter Martin, quando ele publicou na década de 50, 60 esse livro. Aliás, ele está sendo citado nesse livro, numa publicação, onde ele fez uma pesquisa sobre os adventistas do sétimo dia. E ele chegou à conclusão de que realmente os adventistas do sétimo dia podem ser considerados como uma igreja cristã. Então, antes de que esses pregadores classifiquem a Igreja Adventista do Sétimo Dia como uma seita, procure ler esse livro, que aqui vai ter toda a explicação sobre as nossas doutrinas. Procure ler esse livro antes de fazer uma classificação pejorativa da igreja. Outra coisa também, leia esse livro, Nisto Cremos, que são as crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Antes de classificá-la como seita, leia esse livro também, onde está toda a base doutrinária da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então aqui nós podemos citar Walter Martin, né? O anglicano Geoffrey Paxton. E também existe um relatório das conversações bilaterais entre a Federação Mundial Luterana
e a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que ocorreu em 1994. E nesse relatório sugere que os adventistas do sétimo dia sejam tratados como cristãos pela Igreja Luterana. E eles dizem o seguinte: não trata a Igreja Adventista do sétimo dia como uma seita, mas como uma igreja livre e uma comunhão mundial cristã. Então, a despeito disso, muitos evangélicos de tendência fundamentalista continuam insistindo de que a Igreja Adventista do sétimo dia deve ser considerada uma seita herética e não cristã. Como eu já apresentei nos meus vídeos anteriores, principalmente os evangélicos pentecostais não aceitam de forma alguma a Igreja Adventista do sétimo dia como uma igreja cristã. E todos os membros são orientados a não ter contato com os adventistas do sétimo dia. Mas sabe por quê, irmãos? Sabe por quê que muitos são orientados a não terem contato? Porque nós pregamos a palavra de Deus. Tudo que a Igreja Adventista do sétimo dia ensina está na palavra de Deus. E quando a gente fala dos mandamentos para algumas pessoas, elas ficam abismadas. Mas isso está na Bíblia? Mas eu nunca fui ensinado dessa forma. Ninguém nunca me falou. Por que o pastor da minha igreja nunca me falou sobre isso? Então, eles têm medo de que as pessoas de suas igrejas conheçam a verdade da palavra de Deus. E aí ficam orientando os seus membros a não terem contato com os adventistas do sétimo dia. Então, vamos a uma classificação do termo seita, né? O que é uma seita? O que é uma seita? É um rótulo apologético e pejorativo, né? Usado por muitos religiosos como um mecanismo de autodefesa, né? E destina-se a inibir as pessoas a não ter um relacionamento com os pretensos hereges, né? Hereges, nós somos considerados como hereges porque nós seguimos a palavra de Deus, nós temos algumas doutrinas distintivas, né? Por exemplo, eles nos classificam como sectários com a alegação de que os adventistas defendem algumas doutrinas distintivas, tais como a observância do sábado, a inconsciência dos mortos, a destruição final dos ímpios, o juízo investigativo pré-advento. Não compartilhado essas doutrinas pela maioria dos cristãos, né? Então, por trás dessa alegação está a teoria de que uma doutrina, ela, para ser verdadeira, ela tem que ser aceita pelo consenso, pela maioria dos cristãos, e principalmente do mundo evangélico, né? Então, uma doutrina, para que seja aceita, ela deve ter o consenso da maioria dos cristãos, principalmente dos evangélicos, né? Embora nós devemos respeitar essas opiniões, né? Como a própria Bíblia diz lá em Provérbios 11:14, diz assim que na multidão de conselheiros há muita segurança. Nem sempre a maioria está correta. Como nós podemos citar lá na crucifixão de Jesus. O que aconteceu? A multidão pediu para soltar Barrabás e crucificaram Jesus. Eles estavam certos? Não. Estavam totalmente enganados, né? Então, nem sempre a maioria está correta. Então, mais importante do que um mero consenso doutrinário, nós devemos nos certificar de que as doutrinas que advogamos são realmente bíblicas. Será que aquilo que nós defendemos são realmente bíblicos, está baseado na palavra de Deus? Então, toda vez que o consenso da maioria se opõe ao claro ensinamento bíblico, né, o cristão deve assumir uma postura que está na própria Bíblia, que diz assim: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, o que a maioria das pessoas fazem? Elas preferem ouvir o que os outros falam a respeito da igreja. Por que você, ao invés de ficar ouvindo o que fala a respeito da igreja, não vai lá e confirma com seus próprios olhos, leia o material, estude, pesquise e veja realmente o que a igreja crê, ao invés de ficar repetindo como papagaios o que os outros falam? Vai lá um pastor pentecostal e fala: a Igreja Adventista é uma seita, evitem contato com essa seita. Mas não procuro realmente pesquisar o que realmente essa igreja prega, se ela está realmente embasada na palavra de Deus, né? Então,
Antes, importa obedecer o que está na palavra de Deus do que as pessoas dizem, né? Outra justificativa que eles consideram os adventistas como sectários é que a igreja adventista ela aceita a manifestação moderna do dom profético, né? Na vida e obra da senhora Ellen White. Muitos evangélicos, principalmente da linha calvinista, né? Eles creem que o dom profético já se extinguiu com a morte do apóstolo João, o último dos apóstolos. E, por sua vez, né, os adventistas creem que o dom profético foi concedido pelo Espírito Santo à igreja cristã e não apenas aos apóstolos. Então, a igreja adventista crê na continuidade, ela não é cessacionista, ela é continuista, né? Enquanto que alguns irmãos cessacionistas creem que o dom profético cessou depois do apóstolo João. Nós sabemos que os dons, eles são continuados, eles não cessaram, né? E o próprio apóstolo João, ele orientou os cristãos a testarem esses pretensos profetas e não simplesmente rejeitá-los como se todos eles fossem falsos, né? Então a igreja adventista aceita a senhora Ellen White como uma profetisa, mas uma profetisa não canônica, extra-bíblica. Ela é uma profetisa fora da Bíblia, não dentro dos escritos da Bíblia, né? Então, a simples alegação de que determinado grupo de profetas cristãos deve ser considerado como sectário não significa, pois até mesmo os primeiros cristãos, eles foram considerados como uma seita, né? Lá em Atos, capítulo 24, versículo 14, e capítulo 28, versículo 22 também, fala que os primeiros cristãos foram considerados como seita, né? Então a questão básica não é tanto saber o que os apologetas modernos falam, né? Dizem de forma preconceituosa, de forma pejorativa a respeito das seitas, mas sim o que a própria Bíblia diz a respeito sobre os ensinos, né, desses grupos religiosos, né? Então nós devemos averiguar, constatar na palavra de Deus se realmente aquilo que estão dizendo a respeito da igreja, se realmente é verdadeiro, né? Se é confiável e se está na palavra de Deus, né? Em relação aos adventistas, o melhor conselho seria indicar as pessoas a ler o que realmente a igreja crê. Como eu já disse, né? Nós temos aqui o livro Nisto Cremos, aqui onde tem toda a base doutrinária da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, nenhuma doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia é formada com base no Espírito de Profecia, mas somente com base na Bíblia. Consultem esse livro, está na Casa Publicadora Brasileira, pode adquirir esse livro que vocês vão ver. Todas as doutrinas estão com base na Palavra de Deus, né? E leia esse livro antes de rotular e classificar a Igreja Adventista como uma seita. Leia esse livro que vocês vão entender realmente. Pesquisadores de renome, batistas, presbiterianos, realizando pesquisas sobre as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, antes de fazer uma classificação pejorativa, faça um estudo sobre as 28 crenças fundamentais da Igreja, leia o Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia, que tem lá na CPB também, e analise criticamente os seus ensinos à luz da Palavra de Deus, e veja se realmente ela prega aquilo que está, e faça como os bereanos, né, que eles sempre examinavam as Escrituras para ver se as coisas realmente eram como as pessoas alegavam ser. Então, antes de fazer qualquer classificação, faça esse estudo, faça essa pesquisa, e você vai ver que não é nada daquilo que as pessoas falam a respeito da igreja. Então, é isso aí, pessoal. Continue assistindo nossos vídeos, dê o seu like. Eu estarei colocando na descrição desse vídeo a indicação do link dessas obras. Todos esses livros são da CPB, Casa Publicadora Brasileira. Quem quiser adquirir, vá nas fontes originais, não fica
lendo fontes de terceiros que não se basearam nas fontes originais, o que realmente diz a respeito da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ok? Continue assistindo nossos vídeos, dê o seu like, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, toque no sininho para continuar recebendo as notificações dos novos vídeos. É isso aí, um bom, feliz Dia dos Pais para todos, que Deus abençoe a todos.